Olá, a paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Uma vez mais nós estamos aqui para dar sequência à leitura da Bíblia Sagrada. Caso você esteja passando aqui pela primeira vez, quero incentivá-lo a inscrever-se aqui no canal e também participar da nossa leitura bíblica periódica. Diariamente temos leitura aqui no canal, também temos outras playlists da Bíblia Sagrada inteira gravada aí para você ler, ouvir e meditar na palavra de Deus. Hoje, Isaías capítulo 40. Vamos, querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado a nós, de podermos meditar aqui e ouvir a Tua Santa Palavra. Fala aos nossos corações, ministra sobre nós as Tuas verdades, os Teus princípios, que precisamos, ó Deus, fundamentais para a nossa vida diária. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Amém. Isaías capítulo 40 diz assim: Consolai, consolai, meu povo, diz o vosso Deus. Falai brindamente a Jerusalém, brandai que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada, que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda do nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte, todo outeiro será abatido, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Vós que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar, toda a carne é erva, e toda a sua beleza, como as flores do campo, seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é a erva, seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas, a Sião, sobe o monte alto. Tu, anunciador de boas novas, Jerusalém, levanta sua voz fortemente, levanta e não temas, e dize à cidade de Judá: eis aqui está o vosso Deus, eis que o Senhor Jeová virá como o forte, o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá o cordeirinho e os levará ao seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos, recolheu em medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselho ensinou, e quem tomou conselho para que lhe desse entendimento, lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhes ensinasse a sabedoria, e lhes fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como gota de um balde, como um pó miúdo das balanças. Eis que lança aí as ilhas como uma coisa pequeniníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele, e ele considera-as menos que nada e como uma coisa vã. E quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com que o comparareis? O artífice grava imagens sobre livros, cobre de ouro e cadeia de prata funde para ela. O empobrecido que não pode oferecer tanto escolhe madeira que não se corrompe. O artífice sábio busca para gravar a sua imagem, em que se não pode mover. Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio se não vos notificou isso mesmo? Ou não atentaste para o fundamento da terra? Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende o céu como cortina e os desenrola como tentas para neles habitar. E o que fez voltar do nada os príncipes e torna coisa vã aos juízes da terra. Aí não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra. O seu tronco cortado sopra sobre eles, e secam-se, e um tufão como praganas os levará. Quem, pois, me farei semelhante para que ele seja semelhante? Diz o santo: levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta do seu exército, quem a todos chama seu nome.
por causa da grandeza da sua justiça e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está coberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Não sabeis, não ouvis que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se afadiga, nem há esquadrinhação do seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão, se fadigarão, os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 41. Calai-vos perante mim, ó ilhas, povos, renovai as vossas forças, chegai-vos e não falai, carregamo-nos juntos ao juízo, quem suscitou do oriente o justo, e o chamou para o pé de si, quem deu às nações a sua face e fez dominar sobre reis, ele os entregou a sua espada, como o pó e como pragana arrebentada do vento e do seu arco. Ele persegue os que passa em paz por sua vereda, e quem com seus pés nunca tinha caminhado, quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio, eu sou o Senhor, desde que eu sou o Senhor, o primeiro com os últimos, eu mesmo. As ilhas vieram e tremeram, os confins da terra tremeram e aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou, e o seu companheiro disse: esforce-te. O artífice animou ourives, e o que alisa com o martelo, e ao que bate na safra, dizendo: coisa soldada, boa é. Então os pregos o firma para que não venha a mover-se. Mas tu, ó Israel, servo meu, e tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os mais excelentes, e te disse: tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombro, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que irritam contra ti. Tornar-se-ão nada os que contendem contigo, perecerão. Buscá-los-ás, mas não os acharás, e os que pelejam contigo tornar-se-ão nada, como coisa que não é nada. Os que guerreiam contigo, porque eu, Senhor teu Deus, tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eis que preparei trilho novo, que tem dentes agudos, e montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como palha. Tu os padejarás, e o vento os levarás, e o tufão se espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam água, e não há, e a sua língua seca de sede, mas o Senhor, eu os ouvirei. Eu, Deus de Israel, não desampararei. Abrirei rios em lugares alto, fonte no meio dos vales. Tornarei deserto em tanques de água, e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro e a árvore de cita, e a murta e a oliveira. Conjuntamente, porém, no ermo, a faia, o olmeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem juntamente, entendam que a mão do Senhor o fez. Isso, e o Santo de Israel o criou. Apressai a vossa demanda, diz o Senhor, trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó, traga-nos as coisas que hão de se acontecer, anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibam o fim delas, e fazei-nos ouvir as coisas futuras, anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses, fazei bem ou mal, para que nos assombremos e ajuntem
ou juntamente, ou vejamos, eis que sois menos do que nada, as vossas obras é menos do que nada, abominação é quem vos escolhe. Suscitou o mal do norte, e ele há de vir, desde o nascimento do sol, invocará o meu nome, e virá sobre os magistrados, sobre o lado, como o ouriço pisa o barro, assim ele os pisará. Quem anunciou isso desde o princípio, para que possamos saber, ou em que outro tempo, para que digamos justo é, mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem tampouco quem ouça as vossas palavras. Eu sou o primeiro e tirei a Sião, eis que ali estão, e a Jerusalém te darei um anunciador de boas novas. E quando olhei, ninguém havia, nem mesmo entre estes conselheiros algum havia quem perguntasse ou que me respondesse palavras. Eis que todos são vaidade, as suas obras são coisa alguma, as suas imagens de fundição são vento e nada. Isaías capítulo 42. Eis que o meu servo a quem sustenho, o meu eleito a quem se compraz a minha alma, pois o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios, não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz da praça. A cana trilha não quebrará, a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo, não faltará, nem será quebrantada, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas guardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus, estendeu e firmou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao que nela está, o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei justiça e te tomei pela mão, te guardarei e te darei por concerto de povo e para luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos e para tirar da prisão os presos do cárcere e os que jazem em telas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, minha glória, pois a outrem não darei o meu, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passam, e novas coisas vos anuncio. Antes que venha a luz, vô-las faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde o fim da terra, desde o fim da terra, vós, ilhas. Repito o versículo 10. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde o fim da terra, vós que navegais pelo mar, tudo quanto há nele, vós que ilhas, os seus habitantes, alcancem a vós o deserto, as suas cidades, como as aldeias que habita, exultem os que habitam nas rochas, e clamem do cume dos montes, deem glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. O Senhor, como poderoso, sairá como homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído, e sujeitará os seus inimigos. Por fim, tudo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como os que está de parto, e todas assolarei, e juntamente devorarei. Os montes outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, tornarei os rios em ilhas, em lagoas secarei, e os guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram, fá-los-ei caminhar por veredas que não conheceram, e tornarei as trevas em luz perante eles, as coisas tortas farei direitas, essas coisas lhes farei e nunca os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens, esculturas, e dizem as imagens de fundição: vós sois nossos deuses. Surdos, ouvi, e vós cegos, olhai para que possais ver.
Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo, senão o meu mensageiro? A quem enviou, a quem é cego como galardoado e cego como servo do Senhor? Tu ouves muitas coisas, mas não as guarda, ainda que tenha ouvidos abertos, nada ouve. O Senhor se agrava dele, agradava dele por amor da sua justiça, engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. Mas este é um povo roubado e saqueado, todos estão enlaçados em cavernas escondidas, nas casas dos cárceres são postos por preso, ninguém há que os livres por despojo e ninguém diz restitui. Quem há entre vós que ouça isso? Quem entenda, ouça que há de ser depois. Quem entregou Jacó por despojo e Israel os roubadores? Porventura não foi o Senhor aquele contra quem pecaram nos caminhos do qual não queiram andar, não dando ouvidos à sua lei, pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra. Eles pôs labaredas em redor, mas nisso não atentaram, e os queimou, mas não puseram nisso o coração. Isaías capítulo 43. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que te dei homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, pois porque eu estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente, te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dai, ao sul, não retenhas. Trazei os meus filhos do monte, as minhas filhas da extremidade da terra, de todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei na minha glória e os formei. Sim, eu os fiz, trazei o povo cego, quem tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem deles eles podem anunciar isto e fazer-nos ouvir-nos as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem, e para que ouçam, e para que digam: verdade é, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu Deus, a quem escolhi, para que saibais e creiam, e entendais que eu sou o Senhor, porque antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós enviei os inimigos contra a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivo, isto é, os caldeus nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso Deus, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, que preparou no mar o caminho e as águas impetuosas uma vereda, e que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e anunciaram, e levaram, estão extintos como um pavio que se apagaram. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei como coisa nova. Agora sairá a luz, porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos avestruzes, porque porei as águas no deserto e rios
no ermo para dar de beber ao meu povo e ao meu eleito, esse povo que formei para mim e para que me desse louvor. Contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo, teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios, e não me fez servir com ofertas, e não te fadiguei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com gordura dos teus sacrifícios me encheste, mas me deste trabalho para com os teus pecados, e me cansaste com as tuas maldades. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, dos teus pecados não me lembro. Procura lembrar-me. Extremo em juízo, ajuntamente apresenta as tuas razões para que possa justificar. Teu primeiro pai pecou, os teus intérpretes prevaricaram contra mim, pelo que profanarei os maiorais do santuário e farei de Jacó um anátema e de Israel um opróbrio. Isaías capítulo 44. Agora, pois, ouve Jacó, servo meu, tu, ó Israel, a quem escolhi, assim diz o Senhor, que te criou, que te formou do ventre e te ajudará. Não temas, Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento, um rio sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão entre a erva, com salgueiro junto aos ribeiros de água. Este dirá: eu sou do Senhor. Aquele se chamará nome de Jacó, aquele outro escreverá com a sua mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, sou o último, e fora de mim não há Deus. Quem chamará como eu e anunciará isso, e eu porá em ordem perante mim, desde que ordenei o meu povo eterno, este que anunciei as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vou-lo fiz ouvir e não vou-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há rocha que eu conheça. Todos os artífices e imagens, esculturas são vaidade, as suas coisas mais desejáveis são nenhum préstimo, e as suas mesmas testemunhas nada veem, nada entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo, que eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artífices são dentre homens, ajuntam-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro faz machado e trabalha nas brasas, e o forma com martelos e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome, a sua força falta, e não bebe água, e desfalece o carpinteiro, estende a régua e emprega a almagra, e a plana com o cepilho, e marca com o compasso, e faz o seu Deus a semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Tomou para si cedros, e tomou um cipreste, um carvalho. Esforça-se contra as árvores do bosque, planta um olmeiro, e a chuva o faz crescer. Então servirão ao homem para queimar, com isso se aquenta e coze o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele, fabrica uma imagem de escultura e ajoelha-se diante dela. Metade queima com a outra metade,
come carne, assenta e farta-se também. Se aquenta, diz, ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então, versículo 17. Então, do resto, faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina, e lhe direi a sua oração. Diz, livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabe, nem entende, porque se lhes entraram os olhos para que não vejam e o coração para que não entendam, e nenhum deles toma isso ou a peito, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer, metade queime e cozi pão sobre as suas brasas, e assei sobre elas carne, comi e faria eu no resto uma abominação. Ajoelhar-me-ia eu ao que sai de uma árvore, apacenta-se de cinza o seu coração, enganado e desviou de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer não há nem mentira na minha mão direita. Mentira na minha mão direita. Lembra-te dessas coisas, ó Jacó, e tu, Israel, porquanto tu és meu servo, e eu te formei, meu servo és. Ó Israel, não me esquecerei de ti, desfaço as suas transgressões como a névoa e os seus pecados como a nuvem, torna-te para mim, porque eu te remi. Cantai alegres, vós, ó céus, porque o Senhor fez isso, exultai, exultai. Exultai, vós, as partes baixas da terra, vós, montes retumbante com júbilo, também vós, bosques e todas as árvores, que em vós, porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou-se em Israel. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra, sou por mim mesmo, e que desfaço os sinais dos inventores de mentiras, e enlouqueço os adivinhos e faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo, quem cumpre os conselhos dos seus mensageiros, quem diz a Israel, tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis reedificadas, levantarei as suas ruínas, quem diz à profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios, quem diz de Ciro, és meu pastor, cumprirás tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, seja edificada, e ao templo funda-te. Isaías capítulo 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela mão direita para abater as nações diante da sua face, eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel. Meu eleito, eu te chamarei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não conhecesses. Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saiba, desde a nascente do sol, desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro.
Eu formo a luz, crio as trevas, eu faço a paz, crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Destilais vós, céus, dessas alturas, e as nuvens chovam, justiça abra-se a terra e produza-se salvação, e a justiça frutifique juntamente. O Senhor as criei, ainda aqueles que contendem com o seu Criador, caco entre os cacos de barro. Porventura dirá o barro a quem formou, que fazes ou a tua obra não te tem mãos? Ai daquele que diz ao pai, que é que te geras, e à mulher que dás a tua luz. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca dos meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem, eu fiz as minhas mãos, estenderam os céus e todos os seus exércitos, dei as minhas ordens, eu o despertei em justiça e todo o meu caminho endireitei. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor: o trabalho do Egito e o comércio dos etíopes e os sabeus, homens de alta estrutura, se passarão de ti e serão teus, e irão atrás de ti, e virão em grilhões adiante de ti, e te prostrarão, far-te-ão as tuas súplicas, dizendo: deveras Deus está em ti, e nenhum outro Deus há mais. Verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, Salvador. Envergonhar-se-ão e também se confundirão. Todos cairão juntamente na afronta, os que fabricam imagem, mas Israel é salvo pelo Senhor com uma eterna salvação, pelo que não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade, porque assim diz o Senhor, a quem que tem criado os céus, o Deus que te formou a terra e fez em eles, estabeleceu e não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse às descendências de Jacó: buscai-me em vão. Eu sou o Senhor e falo justiça e anuncio coisas retas. Congregai-vos e vinde, chegai-vos, e vós que escapaste das nações, nada sabem, que conduzem em procissão as suas imagens e escultura feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Anuncia: chegai-vos e tomai conselhos todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu, Senhor, e não há outro Deus senão eu, Deus justo, Salvador, e não há fora de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu, Senhor Deus, não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, saiu a minha boca a palavra de justiça, não tornará atrás de diante de mim. Se dobrará todo o joelho, por mim jurará toda a língua. De mim se dirá: deveras no Senhor a justiça e força, até que eles dirão, mas serão envergonhados todos os que se irritam contra ele. Mas o Senhor será justificado e se gloriará todos os descendentes de Israel. Isaías capítulo 46. Já abatida está Bel, Nebo se encurvou, os seus ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. A carga dos vossos fardos são canseira para as bestas já cansadas. Juntamente se encurvaram e se abateram e não puderam livrar-se da carga, mas a sua alma entrou em cativeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o resíduo da casa de Israel, vós que
nos braços desde o ventre, levei desde a madre até a velhice, eu serei o mesmo ainda até as câncer, vos trarei, eu os fiz e vos levarei, e vos trarei e vos guardarei. A quem me farei semelhante, com quem me igualareis e me comparareis para que sejamos semelhantes? Gastam o ouro, a bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam ourives e ele faz um deus, e diante dele se prostram e se inclinam sobre os ombros, o tornam e levam e o põem no seu lugar. Ali está o seu lugar e não se move, e se recorre ele, resposta nenhuma há, nem livra ninguém da sua tribulação. Lembrai-vos disso e tendes ânimo, regozijo ao coração, e, ó prevaricadores, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anunciou o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que não sucederam, que digo, meu conselho firme, que chamo a ave de rapina desde o Oriente e o homem do meu conselho desde as terras remotas. Porque assim o disse, assim acontecerá. Eu determinei e também o farei. Ouve-me, ó duros de coração, vós que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não estará ao longe a minha salvação. Não andará, mas estabelecerei em Sião a salvação e em Israel a minha glória. Isaías capítulo 47. Desce e assenta-te no pó, ó virgem filha da Babilônia, assenta-te no chão, já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada a tenra, nem a delicada. Toma a mó e moe a farinha, descobre a cabeça, descalça os pés, descobre as pernas e passa os rios. A tua vergonha se descobrirá, ver-se ao teu opróbrio, tomarei vingança e farei acepção de homem algum. O nome do nosso Redentor é o Senhor dos Exércitos, Santo Israel. Assenta-te silenciosamente e entra nas trevas, ó filho dos caldeus, porque nunca mais será chamada Senhora de reinos. Muito me agastei contra o meu povo, tornei profana a minha herança e os entreguei nas tuas mãos. Não usaste com eles de misericórdia, até sobre os velhos fizeste muito pesado teu jugo, e dizias, eu serei senhora para sempre, até agora. Não tomaste estas coisas no teu coração, nem te lembrastes do fim delas. Agora, pois, ouve isto, tu que és dada delícias, que habita tão segura, que diz no teu coração, eu sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos, mas ambas estas coisas virão sobre ti em um momento, no mesmo dia. A perda de filhos e viúvas em toda a sua força virão sobre ti por causa da multidão das tuas feitiçarias, por causa da abundância dos teus muitos encantamentos, porque confiaste na tua maldade e disseste, ninguém me pode ver. A tua sabedoria, a tua descendência, isso te fez desviar, e disseste no teu coração, eu sou e fora de mim não há outro, pelo que sobre ti virá o mal e de que não saberás a origem, tal destruição cairá sobre ti, que não poderás afastar, porque virá sobre ti de repente, tão tempestuosa desolação que não poderás conhecer. Deixa-te escapar dos teus encantamentos e com a multidão das feitiçarias que te trabalhaste desde a mocidade, a ver se podes tirar proveito ou se porventura te podes fortificar.
cansaste-te da multidão dos teus conselhos. Levanta-te, pois, agora os agoureiros dos céus e os que contemplam os astros e prognosticadores das tuas novas, salvem-te do que há de vir sobre ti. Eis que serão como pragana e o fogo os queimará, que não poderão salvar a sua vida do poder da labareda, e não será um braseiro para se aquietarem, nem fogo para se assentarem junto dele. Assim serão para contigo aqueles a quem trabalhaste os teus negociantes desde a tua mocidade. Cada qual irá vagueando pelo teu caminho, ninguém te salvará. Isaías capítulo 48. Ouve isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel, e saíste das águas de Judá, e jurais pelo nome do Senhor, fazeis menção do Deus de Israel, mas não em verdade e em juízo, e até a santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel. O Senhor dos exércitos é o seu nome. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei, sim, anuncia a minha boca. Eu os fiz ouvir apressadamente, as fiz e passaram, porque eu sabia que eras duro a tua cerviz, em um nervo de ferro, a tua testa de bronze. Por isso tu anunciei desde então, te fiz ouvir antes que acontecesse, para que não disseste: o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura, ou a minha imagem de fundição as mandou, já os tenho ouvido. Olha bem para tudo isto, porventura não anuncieis desde agora, te faço ouvir coisas novas e ocultas, nunca conheceste, agora são criadas e não desde então. Antes deste dia não as ouviste, para que não digas: eis que já eu as sabia. Nem tu as ouvistes, nem tu as conheceste, nem tampouco deste. Então foi aperto o teu ouvido, porque eu sabia que procederias muito perfidamente e que eras prevaricador desde o ventre. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por amor do teu louvor me contenderei para contigo, para que não venha cortar. Eis que te purificarei, mas não como prata. Prover-te proveite por fornalha de aflição, por amor de mim, e farei, porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não darei a outro. Dá-me ouvidos, ó Jacó, tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, eu o primeiro, também o último. Também a minha mão fundou a terra, a minha destra mediu os céus a palmos. Eu os chamei e apareceram juntos. Ajuntai-vos, todos vós, ouvi quem dentre eles tem anunciado estas coisas. O Senhor amou e executará a sua vontade contra a Babilônia. O seu braço será contra os caldeus. Eu tenho dito também, já chamei, os farei vir e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim. Eu ouvi isto, não falei em segredo desde o princípio, desde os tempos em que aquilo se fez, e esteve ali. Agora o Senhor Jeová me enviou seu Espírito. Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o Deus a quem ensina, que é útil, que pelo caminho que deves andar. Se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência seria como a areia, e os que procedem às tuas entranhas seria tantos como o grão da areia da praia. Do nome nunca seria cortado, nem destruído na minha face. Saí da Babilônia, fugi de entre os caldeus, anunciai com voz de júbilo e fazei ouvir isso. Levantai-o até o fim da terra. Dizei: o Senhor remiu o seu servo Jacó, e Jacó não tinha sede quando o levava pelos desertos. Faz-lhe correr a água da rocha, fedendo
Ele, as rochas, as águas, manava deles, mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Isaías capítulo 49. Ouve-me, eles, escutai, vós, povos, de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome. A minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e pôs como flecha limpa e estendeu na sua aljava, e me disse: tu és meu servo Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Mas eu disse: debalde tenho trabalhado inútil e vãmente. Gastei as minhas forças, todavia o meu direito está perante o Senhor, meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para seu servo, e eu lhe torne a trazer a Jacó. Mas Israel não deixou ajudar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado. Meu Deus será a minha força. Disse mais: pouco é que seria o meu servo para restaurares as tribos Jacó e tornares a trazer e guardares de Israel. Também te dei para a luz, para os gentios, e para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, Redentor de Israel, seu santo, alma desprezada, ao que as nações abominam, meu servo, e que dominam. Os reis verão e levarão os príncipes diante de ti, inclinarão por amor do Senhor, que é fiel, o Santo de Israel, que te escolheu. Assim diz o Senhor: no tempo favorável te ouvi, no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te direi por concerto meu povo, para restaurares a terra, para dares em herança herdades assoladas, para dizeres aos presos: saí, e aos que estão em trevas aparecei. Eles prestarão o seu caminho, e em todos os lugares altos terão seu pasto. Nunca terão fome, nem sede, nem calma, nem sol afligirão, porque os que se compadecem deles os guiará, e levantará mansamente os mananciais da água. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. Eis que estes virão de longe, eis que aqueles do norte, do ocidente, aqueles do alto da terra, desse mim exaltai os céus, e alegra-te, tu, terras, e vós, moradores, exaltai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo dos seus aflitos, se compadecerá. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor, e o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, o filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma da minha mão tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos apressadamente virão, mas teus destruidores e os teus assoladores serão para fora de ti. Levanta os olhos ao redor e olha, todos estes que ajuntam, vem a ti. Vivo eu, diz o Senhor. Que venha a ti, vivo eu, diz o Senhor, que todos estes te vestirá como um ornamento, e te cingirá deles como uma noiva, porque nos teus desertos, nos teus lugares solitários e na tua terra destruirá. Te verás agora apertada de moradores. Os que te devoravam se afastarão para longe de ti, até mesmo os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim desde o lugar, aparta-te de mim para que possa habitar nele. E dirás o teu coração: quem me gerou este? Pois eu estava desfilhada, solitária, e entrara em cativeiro, e me retirara. Quem então me criou? Estes, eis que eu fui deixada sozinha, e estes onde estava? Assim diz o Senhor: eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha
pantera. Então trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros, e os reis serão os teus aios, e as suas princesas, as suas amas, de diante de ti se inclinarão como o rosto em terra, e lamberão o pó dos meus pés, e saberás que eu sou o Senhor, e eles que confiam em mim e não serão confundidos. Tirar-se-ia a presa do valente, e os presos juntamente escapariam. Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão do valente, e a presa do tirano escapará, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei, e sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com o seu próprio sangue se embriagarão como um mosto, e toda a carne saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o forte de Jacó. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, guardando a sua casa em todas as coisas. Amém.